Sadhana. Vamos ver primeiro as características do Swastika Yoga numa pinceladinha rápida, que é para a gente localizar nas características aquela que é o Ashtanga Sadhana. O Swastika Yoga tem várias características. Hoje já estão sendo propostas 8 características, mas vamos mencionar principalmente estas aqui. A primeira delas é o Ashtanga Sadhana, que é a característica do Swastika Yoga ortodoxo. Que consiste numa prática completa em 8 partes. Mudra, Puja. Ninguém vai dizer Puja não, né? Puja. Mantra. Pranayama. Kriya. Asana. Yoga Nidra. Samyama. Então, a primeira característica é uma prática denominada Ashtanga Sadhana. Sadhana quer dizer prática. Ashta, 8. Anga, parte. Então, prática em 8 partes. A segunda característica são as regras gerais. Nenhum outro tipo de yoga publicou em livro, não está registrado em parte alguma, que algum outro tipo de yoga utilize regras gerais. Então, isso é uma característica do Swastika Yoga. Depois, as demonstrações em sequência, demonstrações práticas encadeadas, ou coreografias. No livro está escrito coreografias, porque ela é uma prática coreografada. E a quarta característica é a seleção do público certo. Claro que se a pessoa vai fazer um trabalho mais comercial, ela hesita em fazer a seleção de público, porque ela quer pegar tudo que cai na rede. Entrou, pediu informações, quer pagar, ela quer, o diretor quer aceitar. Mas aí ele não está fazendo exatamente o Swastika Yoga. Porque se ele observa as 3 primeiras características, que são técnicas, tecnicamente a pessoa está fazendo o Swastika Yoga. Mas se ela não nasceu para o Swastika Yoga, então não sai, não adianta que não sai. Ela está fazendo tudo. Você olha e diz, olha, realmente você está fazendo, está observando a primeira, a segunda e a terceira características. Tecnicamente você está fazendo o Swastika Yoga, mas eu sinto muito, eu olho para você e eu não vejo o Swastika Yoga em você. Então por quê? Talvez o dele fosse Hatha Yoga, ou Raja Yoga, ou Bhakti Yoga, ou talvez não fosse yoga, talvez fosse natação, talvez fosse violino, escultura, pintura, alguma outra coisa. Então é preciso a gente tomar consciência de que nem tudo no mundo é dinheiro. Quer dizer, aquela pessoa que chegou, você tem que ver se ela realmente nasceu para aquilo, e se não, ser honesto, explicar para ela que o seu trabalho não vai satisfazê-la, ela vai perder dinheiro. E no final você também vai perder, porque se aquela pessoa fica insatisfeita, ela espalha o vírus da insatisfação pelos outros que estavam muito felizes. Agora estão sendo propostas outras características, mas a gente não vai comentar por enquanto para não perder tempo, porque na verdade o nosso assunto hoje é Ashtanga Sadhana. Então, vamos colocar agora isto para cá, por aqui assim. O Ashtanga Sadhana é uma prática integrada em 8 partes. O número 8 caracteriza as tradições clássicas e pré-clássicas no yoga, portanto, o bloco do yoga antigo. No yoga moderno, encontra-se o número 7,
E isso parece ter uma explicação lógica. No yoga antigo, a divisão óctupla nos remete a uma noção de equilíbrio. Há um equilíbrio perfeito na cruz recruzada e termina num círculo. E no yoga medieval, no yoga moderno, que começa no período medieval, o número 7, que foi produzido pela exclusão de uma destas correntes aqui, isto aqui são 8 grandes blocos, grandes correntes de yoga, que são Asana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga e Tantra Yoga, mas no período medieval um deles foi suprimido. Então o espírito medieval, o parâmetro, o paradigma medieval é eu no centro e o resto em volta. Por isso deu aquela confusão danada com Galileu, quando ele disse que nós não éramos o centro do universo. E aí surgiu o número 7, o número místico, o número mentiroso. Então, Ashtanga Sadhana, só o fato de mencionar Ashtanga já remete a gente a um yoga antigo, ou clássico, que é o de Patanjali, que é o Ashtanga Yoga, ou ao pré-clássico, que é o Swastika, com o Ashtanga Sadhana. O de Patanjali, Ashtanga Yoga, também era dividido em 8 partes. E essas 8 eram Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Não? Tem alguma coisa errada? Como é que você sabe que está errado? A grande dúvida do iniciante é essa: onde é que eu escrevo com I e onde é que eu escrevo com Y? E é muito simples: onde tiver uma vogal, a letra anterior não pode ser um I. Na transliteração é um Y, porque na verdade não estamos escrevendo 2 letras, estamos escrevendo uma letra, a letra Ya. É uma letra só. É muito mais inteligente utilizar uma letra para produzir um fonema do que usar 2 letras para produzir o mesmo fonema. E ainda por cima, não seria exatamente o mesmo. Se fosse com I, o som seria estanque. Então, sendo no meio, é sempre com Y. Pratyahara, Arana, Dhyana, Samadhi. Então isso aqui é a estrutura, olha lá, Samadhi, acabou. Última letra, então aí. Esta estrutura é a estrutura do yoga clássico. Anote isto num cantinho da sua folha, que nós vamos talvez precisar disso mais para frente. Depende do andamento da aula. Talvez a gente precise mais para frente deste pedaço aqui e deste pedaço aqui. Agora, o Ashtanga Sadhana, que é a recuperação, o resgate de um yoga mais antigo que aquele. Este é o yoga clássico. E como todo mundo sabe, o yoga clássico é o yoga mais antigo que existe, do qual nasceram todos os demais. Não é? Não. Pois é, essa besteira crassa está escrita em muitos livros, inclusive livros bons, livros sérios. Então, como é que um autor bom e um autor sério publica uma bobagem desse calibre? É porque ele aprendeu noutros livros. E a gente tem um problema acadêmico, é que normalmente quem escreve um livro acadêmico escreve sempre baseado no outro que já, ou nos outros que já escreveram. Então são livros de citações, na verdade, não são livros originais, são livros que juntam as citações
de muitos outros autores, de muitas outras obras já conceituadas, mas nem por isso corretas. Então, essa afirmação de que o yoga clássico é o mais antigo e que dele nasceram todos os demais é falsa. Registre profundamente isso aí. Onde você encontrar isso, no livro em que você encontrar, risque e anote no rodapé ou na porta da página que está errada essa informação. Porque se ele é clássico, não pode ser o mais antigo. Clássico nunca é o mais antigo. O mais antigo é o primitivo. É o pré-clássico. É alguma coisa que existia antes e teve que evoluir até tornar-se clássica. Dança clássica não foi a mais antiga. Não se pode dizer que todos os tipos de dança nasceram da dança clássica. A dança clássica já é o produto de uma evolução da dança primitiva, até que num determinado momento ela foi classificada. Dança clássica hindu, dança clássica europeia, não importa qual, mas não foi a mais antiga. É óbvio, todo mundo sabe disso. E música clássica, mesma coisa. Não foi a mais antiga. Antes havia uma música primitiva que teve que evoluir milhares de anos até tornar-se música clássica. E o yoga não é exceção. No momento em que se chama de clássico, você já está fazendo uma confissão de que aquele não é o mais antigo. Então o que existia antes dele? O yoga pré-clássico, o yoga primitivo, o proto-yoga, o yoga dravídico. E por que esses bons autores não citavam nenhum antes deste? Porque antes do yoga clássico não existia cultura ariana na Índia, existia cultura harapiana da etnia dravídica que perdeu a guerra. E, como vocês sabem, ai dos vencidos. Uma vez que perderam a guerra, seu nome, sua história passam a ser deletadas de todos os registros. Então, praticamente a história indiana começa aqui, a 1500 a.C., mais ou menos 1500 a.C. Só em 1890 é que um arqueólogo inglês chamado Mortimer Wheeler encontrou uns sítios arqueológicos a noroeste da Índia. Inicialmente depois 2, depois 80 e atualmente já são mais de 1000 sítios arqueológicos que demonstram que havia uma civilização espetacular, uma tecnologia que deixou todos os arqueólogos, antropólogos, historiadores boquiabertos, com um sistema de urbanização e de saneamento e de organização social que não foi vista na antiguidade em nenhum outro lugar, nem no Egito, nem na China, nem na Suméria, Babilônia, Etrúria, em lugar algum. Mas perderam a guerra, porque eles não eram bons guerreiros, eles eram bons administradores, bons poetas, bons artistas, bons filósofos. Com isso não se ganham guerras. Quem ganhou a guerra eram esses bárbaros arianos que depois passaram o resto da sua vida a tentar provar a hegemonia ariana e culminou tudo com a Segunda Guerra Mundial, com Hitler, que também era ariano e também tinha a mesma opinião, de que os arianos têm que dominar o mundo. E nos Vedas, livros arianos, está lá escrita uma declaração que podia perfeitamente ter sido dita por Hitler. Com o arco, vamos vencer nossos inimigos e dominar toda a terra. Tire arco e coloque canhão, ou V2, ou V1, e você podia ter essa frase dita por Goering, por Hitler, por qualquer um daqueles da Segunda Guerra Mundial. Então, no momento em que esta cultura, esta etnia ocupou o espaço da Índia, tudo que existia antes foi apagado, foi ignorado. E com as descobertas arqueológicas recentes, de 1890, isto em termos históricos é bastante recente, então descobriu-se que havia uma outra coisa, que era a civilização chamada harapiana, da etnia dravídica, e que foi lá que surgiu o yoga. E é por isso que as pessoas hoje dizem assim, mas se o yoga, essa coisa tão maravilhosa, existe na Índia, foi criada pelos indianos, como é que a Índia está naquela miséria? Como é que os indianos vivem em guerra uns com os outros, são tão agressivos e têm aquela característica psicológica tão diferente da proposta pelo yoga? E a gente tem que lembrar, o indiano de hoje não foi
o indiano que criou o yoga. Assim como o egípcio de hoje não foi o que construiu as pirâmides, nem o romano de hoje foi o que dominou o mundo no Império Romano. Mudaram-se completamente, trocaram-se as etnias de todos esses países. E a etnia que criou isto aqui foi a dravídica, foram os drávidas. E eles criaram o Tantra, o Samkhya e o Yoga. O Yoga pré-clássico. Então, no Yoga pré-clássico, nós conseguimos resgatar uma série de coisas, basicamente o seguinte: o Yoga pré-clássico chamava-se de... Aliás, chamava-se não, hoje nós o chamamos de Dakshinachara Tantrika Nirishwara Samkhya Yoga. Na época, chamava-se yoga simplesmente. No momento em que surgiu um outro tipo de yoga, foi necessário colocar um prenomezinho. Aí surgiu uma outra diferenciação, colocou-se mais um prenomezinho e terminou com esse nome enorme para classificá-lo como uma coisa que era daquele período. Mas se você apenas dissesse que ele era Tantra e Samkhya, de uma certa forma, já estaria demonstrado que ele era desse período, do período pré-clássico. Então, este yoga, Dakshinachara Tantrika Nirishwara Samkhya Yoga, esse yoga foi codificado, foi sistematizado com um nome mais simples, Swastika Yoga. Então, Swastika Yoga é o próprio yoga pré-clássico após a sistematização. Como característica principal da sua prática ortodoxa, nós temos o Ashtanga Sadhana, que é constituído por Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra, Samyama. Os dois têm 8 partes. Qual é a diferença entre eles? Primeira diferença, no yoga pré-clássico, praticava-se tudo junto, todos os dias. No yoga clássico, aprendia-se a primeira parte. Quando esta primeira parte estava dominada, o estudante tinha autorização de experimentar, de começar a aprender a segunda parte. A segunda parte dominada, ele poderia então galgar a terceira, e assim sucessivamente. Qual era a lógica disto? É que Yama e também Niyama são ensinamentos de natureza ética. Então, primeiro tem que dominar a ética para poder então trabalhar com o corpo. Tem que primeiro dominar o trabalho com o corpo para depois dominar uma coisa mais sutil, que é a energia física, que é o prana. Primeiro tem que fazer todo esse trabalho corporal, inclusive de energia biológica, para depois fazer a abstração dos sentidos externos. E tem que primeiro aprender a fazer a abstração dos sentidos externos para depois fazer uma boa concentração. E tem que primeiro dominar a concentração para depois fazer meditação. E primeiro tem que estar em meditação para poder entrar em samadhi. Então, existe uma lógica didática nessa coisa. Como eles não tinham pressa, isso para eles estava muito bom. A criança de até 10 anos de idade aprendia um tipo de ética que era baseada no não. Lembre-se de que o yoga clássico não é tântrico. Tântrico é o pré-clássico, este é brahmacharya. E o brahmacharya gosta muito do não. Então, não mentir, não roubar e todos os outros nãos daqueles 5 yamas até os 10 anos de idade. Dos 10 aos 20, ele vai aprender uma outra ética
complementar com mais 5 mandamentos e que perfazem mais ou menos o decálogo de Moisés, só que estes outros 5 são observâncias. Faça isto, faça aquilo, observe aquele outro. Uma vez que essa pessoa já estava bem formada eticamente, então agora ela vai dominar a asana. E assim ela chegaria ao samadhi aos 80 anos de idade. Como na época pouca gente chegava aos 80 anos de idade, ainda hoje, né, que a média estatística é 70, está beirando os 70, então muito pouca gente atingiu o samadhi. Mas isso não tem importância, porque havia reencarnação, depois ele continuava. E também não havia pressa, porque nessa época não havia relógio. Então a gente ia fazendo isso tranquilamente no yoga clássico. Por que no pré-clássico era diferente? Porque não era brahmacharya. O pré-clássico era tântrico. Então as pessoas faziam as coisas com prazer e faziam as coisas à medida que aquilo vinha espontaneamente de dentro para fora. E como aqui, este período é de mais ou menos 3.000 anos antes daquele, imagine isso. Se isto aqui fosse o ano 0 da era cristã, isto aqui ia começar no ano 3000 e nós ainda estamos no ano 2000. Imagine as diferenças culturais que ocorreram desde o nascimento de Cristo até hoje. Ponha mais 1000 anos e isso é o período de tempo que transcorreu desde a origem do yoga pré-clássico até a codificação do yoga clássico. É um período de tempo historicamente, culturalmente muito grande. Nesta civilização, 3.000 anos mais antiga que aquela, havia uma outra forma de manifestar isto, até porque a própria expectativa de vida era muito mais baixa, extremamente mais baixa. Então não dava tempo de ficar 10 anos fazendo uma determinada coisa, porque as pessoas não viveriam muito mais do que isso. 20 anos de idade era uma idade relativamente avançada para a época. As pessoas se casavam aos 12, aos 13, e não é nada demais isso. A nossa bisavó, quem é que não tem aí uma bisavó que se casou aos 13? Imagine naquela época. Naquela época era a população inteira que tinha filhos bem cedo, porque não sabiam quando iam morrer e sabiam que seria logo. Tinham que educar os filhos. Então, isso tudo era feito o mais rapidamente possível. Era feito, naturalmente, sem estresse, sem ansiedade, mas era feito normalmente. Tudo junto. Que produzia um efeito, evidentemente, muito maior. Mas será que estas 8 são diferentes daquelas 8? Olha, pranayama, está aqui. Asana, está lá. Dharana, dhyana e samadhi. Samyama engloba os 3. Pratyahara. Nós entendemos no Swastika Yoga que o Pratyahara é uma parte preliminar do Dharana. Quando você se senta para fazer concentração, o Pratyahara ocorre naturalmente. Então, aqui nós temos, na verdade, aqueles 5 e mais 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos bem mais coisas. Depois nós vamos voltar àquilo lá, mas agora nós vamos analisar só a razão de ser e a mecânica do funcionamento do Ashtanga Sadhana. Existem vários Ashtanga Sadhanas. Este aqui é o primeiro. Adi Ashtanga Sadhana. Depois existem outros. Mais para frente, você vai fazer Viparita Ashtanga Sadhana. Você vai fazer Mahashtanga Sadhana, vai fazer Swa Ashtanga Sadhana, Manasika Ashtanga Sadhana, Gupta Ashtanga Sadhana, etc. Normalmente as pessoas ficam um pouco ansiosas por passar para os Ashtanga Sadhanas seguintes. Vários instrutores me solicitam práticas, cursos de Viparita Ashtanga Sadhana. Mas isto aqui existe. Eventualmente, uma vez a cada 3, 4 anos, eu dou uma aula de Viparita Ashtanga Sadhana.
Por que isso? Porque eu não quero estimular as pessoas a sair correndo para fazer as outras coisas. Se você fizer apenas o Adya Ashtanga Sadhana, mas fizer bem feito e fizer todos os dias, isto aqui é suficiente para levar você da estaca zero até a meta, que é despertamento de Kundalini e a conquista do Samadhi. Então não precisa e não deve, você não deve encorajar-se a si mesmo ou aos seus alunos a ficar buscando novidade. Isso é coisa para iniciante. O iniciante quer novidade, novidade, novidade. Isso é consumo, isso é consumismo. Você só vende um produto numa vitrine se escrever novo. Mas por que tem que ser novo? Por que o novo tem que funcionar mais do que o antigo? O Viparita Ashtanga Sadhana é extremamente mais forte que o Adya Ashtanga Sadhana, é extremamente mais forte. Só que também é extremamente desnecessário. Nós vamos utilizá-lo em casos específicos. Então o instrutor vai chegar para um determinado aluno que é refratário aos efeitos deste Ashtanga Sadhana. Ele tem progressos, mas são progressos relativamente lentos, considerando-se o tempo e a meta. Então, a este aluno antigo, ele vai ensinar Viparita Ashtanga Sadhana. É aluno antigo, quer dizer, se ele já está num grau de aluno mais avançado. E os outros também. Os outros a gente comenta outro dia. Então eu queria que vocês se concentrassem no Adya Ashtanga Sadhana. Até hoje, quando eu quero fazer uma boa aula, eu pego um CD que existe na Uniyoga, intitulado Prática